Olá, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o funcionamento do sistema digestório, certo? Então, o sistema digestório humano, pessoal, ele é formado por um longo tubo com regiões especializadas e por glândulas anexas. Essas glândulas anexas são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado, que eles têm uma atuação muito importante no processo de digestão do ser humano, certo? A função primária do sistema digestório está relacionada principalmente no fornecimento de água, de íons e nutrientes para o nosso corpo, certo? E essas funções elas estão relacionadas principalmente pelos processos de ingestão e digestão de substâncias orgânicas e também pela absorção de produtos, que esses produtos eles são resultantes da digestão e também pela eliminação, que não foi aproveitado pelo intestino, certo? E os restos que não são aproveitados da digestão, eles são eliminados no organismo pela defecção. Aqui tem um esquema para vocês, ressaltando principalmente o sistema digestório de um corpo humano, certo? A gente tem aqui, a gente tem a boca, certo? Aqui a gente tem as glândulas salivares, viu? Que eu falei para vocês. Tem a parótida, a sublingual, o submaxilar, que já está relacionado principalmente aqui na boca. Mais abaixo aqui a gente tem a faringe, o esôfago, certo? O fígado, que tem também, está relacionado com a bile armazenada na vesícula biliar, que a gente vai entender também o processo. O estômago, que tem a produção do suco gástrico, certo? E a ação dessas duas enzimas, as proteases e a pepsina. Temos a vesícula biliar, o pâncreas, que tem a produção do suco pancreático com a ajuda das enzimas amilase pancreática, a lipase, a protease e a tripsina. Temos também aqui no intestino delgado o duodeno, que é a porção inicial. Temos também a produção de suco entérico, que é a pepsidase e a lipase, que é uma enzima também que atua no processo do intestino delgado, no processo de digestão. Temos o intestino grosso, que ele é dividido em três partes. Aqui temos o colo transverseno, o colo ascendente e o colo descendente. Temos os apêndices fimórfimos e o reto e posteriormente o ânus. E aqui dentro ainda temos o jejuno e o heleno, que são porções intermediárias do final do intestino delgado, que tem uma ação muito importante no processo do sistema digestório. Então, no processo de digestão, ele envolve dois fenômenos, os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Mas, Iana, por que a gente precisa saber? Porque quando a gente for entender o processo de digestão do início, meio e fim, a gente tem que saber quais são os fenômenos físicos que estão atuando nesse processo e quais são os fenômenos químicos que estão atuando. Então, os fenômenos físicos é a trituração do alimento em partículas menores e seu transporte. Isso ocorre principalmente já no início do processo de digestão por meio da mastigação, certo? Os químicos é a transformação do alimento em seus constituintes químicos. Esses constituintes, pessoal, vamos supor, é o suco gástrico, certo? É um tipo de constituinte químico que vai ser produzido, entendeu? A ação conjunta dos processos físicos e químicos da digestão, ele vai resultar numa solução aquosa de moléculas alimentares, certo? E essas moléculas alimentares, elas vão entrar em contato com os sucos digestivos que é produzido lá no nosso intestino, entendeu? E esse suco digestivo, ele vai facilitar a mistura do alimento com a mistura dos alimentos, para que eles sejam mais degradados com maior facilidade. Então, aqui a gente vai entender um pouquinho sobre o início do processo de digestão. A digestão do nosso ser humano, ele inicia principalmente aqui na boca, certo? Com a mastigação, que é um processo físico, e a atuação da enzima digestiva contida na saliva, que é um processo químico. Essa enzima, ela é chamada de pitilalina,
que é conhecida também como a amilase salivar. Essa amilase ela vai atuar sobre o amido, que já vem dentro do alimento que foi ingerido. Certo, pessoal? Então, a digestão desse amido, ele vai iniciar na boca e vai continuar ocorrendo lá pelo processo lá no estômago. E a parte final da digestão desse amido ocorre no intestino delgado pela ação da amilase pancreática, que vai ser produzida lá no pâncreas, que a gente vai entender mais na frente. Então, aqui é para vocês entenderem principalmente que a digestão do ser humano inicia-se na boca, com a mastigação do alimento, certo? E por meio da saliva, com a ajuda da saliva, que é um processo químico, e a mastigação, que é um processo físico, ou seja, também considerada uma ação mecânica. Entendeu? Basicamente isso que a gente tem que entender nesse slide aqui. Aqui, após o processo, né, de mastigação, quando o alimento ele já é mastigado, ele vai ser, depois que ele é mastigado e ensalivado, ele é chamado de bolo alimentar. Esse bolo alimentar, pessoal, ele é empurrado pela faringe e vai passar em seguida para o esôfago e depois para o estômago. Esse processo de bolo alimentar, ele é denominado por deglutição. Só que a deglutição, ela tem seus estágios. São 3 estágios de deglutição, certo? No primeiro estágio, que é esse aqui, ó, é quando o alimento ele está pronto para ser ingerido e a língua faz voluntariamente a condução para a faringe. Então, ele não precisa de algum mecanismo para que ocorra essa condução. Ela vai ser voluntária. Então, aqui a gente tem que entender aqui, ó, da nossa boca aqui. Temos o palato mole, o bolo alimentar, certo? Que já é o alimento aqui. A faringe, a epiglote, a glótico, o esôfago, a traqueia e a laringe. Então, a língua, ela vai empurrar o alimento para a faringe aqui, ó, de forma voluntária. No estágio 2, é o estágio involuntário. É quando o alimento ele passa pelo esôfago por meio de uma rápida onda peristática da faringe, certo? E a laringe, ela faz toda a parte do sistema respiratório. E ela é fechada para a ação da glote e da epiglote. Aqui, ó, o bolo alimentar entra, a epiglote ela abaixa, a glote sobe e a laringe sobe também para que o alimento ele seja direcionado para o esôfago. Aqui é o estágio 3, é o estágio involuntário do esôfago. É quando o bolo alimentar ele já é conduzido até o esôfago pelos movimentos peristáticos do esôfago. Um movimento peristático. Aqui a gente já vai observar que a epiglote, no estágio 2, ela abaixou, no estágio 3, ela vai subir, a glote vai abaixar, certo? E quando ela abaixar, os músculos do esôfago eles vão relaxar, entendeu? Aí, quando ocorrer a ação do peristaltitismo, que é para a entrada do bolo alimentar, o músculo do esôfago eles vão se contrair, até esse bolo alimentar chegar ao estômago, para depois ele ser direcionado ao intestino.